Sejam bem-vindos a mais um episódio de Glancast Estética Sem Filtros. E hoje o assunto é polêmico. Hoje nós vamos falar sobre o charlatanismo na estética. E como convidada especial eu trouxe ela, ela tem a mesma profissão que eu, gente, maravilhosa. Farmacêutica, pós-graduada em estética, ela tem várias pós-graduações, mestrados, dá aula, é mãe recente, tá com um bebezinho de 2 meses, uma fofura. Conhecia ela só pelas redes sociais e hoje eu tô conhecendo ela pessoalmente. Seja bem-vinda, doutora Lara. Oi, Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, super especial, né? Tava até falando aqui no backstage de que toda a chance de levar informação para o nosso mundo, para nossa área da estética que tiver, é mais do que bem-vinda, né? Então, muito obrigada pelo convite. Muito, eu que agradeço por ter aceito. Então, a gente já estava conversando aqui um pouquinho, né, nos bastidores, antes de começar a gravação, porque a gente só se conhecia, né, como eu falei, só pelas redes sociais. Então, hoje a gente conversou, bateu um papo legal aqui antes de iniciar. E aí, gente, a gente vai falar sobre essa questão de exagero, né, de pessoas que prometem, né, profissionais que prometem e não é tudo aquilo, a promessa, porque a gente sabe, né, doutora Lara, que quando a gente trabalha com estética, tudo tem um processo, né, então não é assim, às vezes o resultado ele vem a longo prazo, às vezes a gente precisa de sessões, às vezes o paciente ele chega com um nível assim da face que a gente não consegue entregar em apenas uma sessão, a gente tem que ficar fazendo um planejamento, na verdade, né. Então, eu queria começar, doutora, perguntando para você o seguinte, quando a gente fala em estética, muita gente confunde ciência com promessa milagrosa, né? E na sua visão, qual é o principal ponto que diferencia aí o trabalho sério da prática do charlatanismo? Pois é, eu acredito que o charlatanismo ele surge como uma oportunidade vista. Para quem? Para os oportunistas, né? Então, como em todas as áreas, infelizmente, nós temos dentro da área da saúde estética e dermatologia também, aqueles que buscam oportunidades de angariar dinheirinhos, mas, né, de forma que eu não vejo como uma forma honesta. Enganando as pessoas, exatamente, né? A realidade é essa. Falando assim de modo cru, é isso. Então, as pessoas, elas estão cada vez mais imediatistas. É verdade. Então, o paciente, ele busca resultado milagroso. Então, se o paciente busca resultado milagroso, né, vem aí a oportunidade que nós estamos mencionando. Uhum. O que é que diferencia, então, um trabalho sério do charlatanismo? Um trabalho sério, ele vem do profissional que usa das habilidades dele, né, dentro da saúde estética, de todo o seu conhecimento anatômico, do seu conhecimento sobre fisiologia, para trazer resultados realmente verdadeiros. E esses resultados, eles não vão vir com uma sessão, muitas vezes. E ainda mais dependendo de como tiver o rosto do paciente, exatamente, né? E eu acho isso, assim, indispensável. O profissional, ele já avisar o paciente, olha, você vai precisar de tantas sessões. E às vezes essas propagandas milagrosas acabam até prejudicando o nosso trabalho, né? Porque as pessoas, elas deixam de procurar quem trabalha, como você falou, sério, pra ir atrás desse pessoal que promete aí os milagres que, na verdade, não existem, né, doutora? Eu acredito que perde-se muito a mão na hora do marketing. Porque a gente sabe que o que vende, além dos resultados que nós temos em consultório, é o marketing que a gente traz. E quando você usa o marketing para o mal, né, exatamente, trazendo essas promessas de origem extremamente duvidosas, né, acaba trazendo inclusive esses pacientes, né, que eu digo que são aqueles pacientes ingênuos, porque pensa, você tá num lugar de quê? De autoridade dentro da saúde estética. Você é a doutora que vai cuidar desse paciente. Ele vai acreditar no que você contar. Com certeza. Então, muitas histórias da carochinha acabam trazendo esse paciente ingênuo pra dentro do consultório. O paciente ingênuo, ele não vai entender que você, no caso, o profissional charlatão que vendeu mentira. Ele vai achar, né, vai acreditar que a saúde estética é uma mentira. É verdade, então, é verdade. A gente perde peso da palavra, e né, às da vezes, autoridade. doutora, eu vejo muitos
muitos antes e depois, assim, exagerados, né? Que hoje está assustando também muitos dos pacientes. E esse exagero, às vezes, quando a gente entrega um resultado mais natural, as pessoas falam, mas eu não vi um resultado. Por quê? Porque elas acabam se comparando com resultados, né, que vêm de exagero. E às vezes pode até ser que aquela pessoa, ela já fez várias sessões, não foi em uma sessão só, né? De quantos ml ou de quantas sessões, né? Ou de qual planejamento que ela veio lá atrás, né? Não foi de uma hora para outra também. Então, muitas vezes eu também vejo, por exemplo, esse tipo de enganação de antes e depois em redes sociais, que não colocam na legenda, olha, esse foi um resultado que a gente conseguiu há 1 ano mais ou menos de tratamento, que eu acho que isso deve ser transparente também na hora de entregar, né? O portfólio, claro, do profissional para o paciente. O profissional sério, geralmente, ele traz, né, esses antes e depois com um embasamento todo, né, explicando para o público o que é aquilo. Inclusive, muitos conselhos, né, até proíbem os antes e depois, justamente por conta dessas práticas, onde o profissional utiliza uma foto que muitas vezes pode ser até mesmo manipulada. É verdade, é verdade. Então, para você, paciente que está assistindo aqui, muito cuidado com rede social, porque rede social é extremamente manipulável. Então, o profissional, ele pode, muitas vezes, colocar um resultado de N sessões realizadas há anos, quanto pode também pegar um resultado e manipular com Photoshop e adicionar lá no perfil. Exatamente. Então, o que eu sempre oriento, né? Para que esse paciente, ele tenha um contato prévio com esse profissional, para que esse paciente conheça realmente se esse profissional tem aí uma bagagem científica, muito importante, estudos, né, para trazer resultados fidedignos. É verdade. E assim, às vezes eu também vejo lá nos resultados, assim, não que eu acho errado, mas eu acredito que esse tipo de antes e depois, por exemplo, acaba meio que enganando, porque às vezes eu coloco o antes da pessoa lá sem maquiagem nenhuma, com uma luz super clara, super de perto, às vezes até o ângulo, né, doutora, da foto muda um resultado de antes e depois. Então assim, aí o depois da pessoa toda maquiada, de cabelo solto, então isso tudo, né, faz toda a diferença. Até uma maquiagem, ela consegue mudar, né, o rosto da pessoa, a fisionomia da pessoa. Então, assim, até um jogo de luzes na hora da fotografia também pode acontecer aí de dar uma leve enganação aí de prometer uma coisa que realmente não vai entregar para o paciente, né? Não, com certeza. Inclusive, no próprio celular, se a gente alterar entre as câmeras, a gente observa uma alteração de angulação do rosto. Então, resultados de harmonização, infelizmente, eu vejo muito isso, né, na internet. O paciente com uma angulação completamente desfavorável na foto do antes e na foto do depois, simplesmente uma angulação, né, completamente diferente. Então... Doutora, eu vou falar uma coisa, olha... Eu vejo muito, sabe no que? No antes e depois? Glúteos. Eu vejo a pessoa que tira... É claro, eu admiro muitos profissionais que postam lá. Eu posto muito também resultado, mas eu acredito que o que a gente faz mostrando a realidade pra pessoa é muito melhor do que a gente tentar enganar. E até a pessoa se engana ela mesma, né? Então assim, por exemplo, tira a foto da pessoa com o glúteo reto no antes e no depois, ou até um pouquinho mais pra cima, e no depois tira um pouco mais pra baixo. Quando você tira mais pra baixo, parece que o bumbum da pessoa tá gigante. Quando você tira mais pra cima, ele diminui o tamanho. Então eu vejo muitos antes e depois assim, eu falo, gente... Não, e esse tipo de antes e depois ainda é sutil. O pior são aqueles antes e depois de glúteo que a gente vê, né, de celulite, por exemplo. O paciente de pé e aí o depois o paciente deitado. Ah, não, gente. Juro. Deitado não tem... Juro. Não tem como. Já vi várias vezes resultados de celulite desse jeito. Ah, não. Então, né, as pessoas pesam no marketing, é isso que eu tô dizendo, né? Tem que tomar muito cuidado, é uma linha tênue entre a venda e a enganação. E assim, isso acaba sendo ruim, né, como eu falei, pra quem trabalha honestamente, né, pra gente que tá ali diariamente, ali nas consultas, né, eu tenho contato, você também tem um contato direto com o paciente, a gente faz avaliação, tudo bonitinho, que a pessoa, ou é 8 ou é 80, né, ou a pessoa, ela chega com muito medo de ficar artificial, ou ela já quer aquele resultado que ela viu ali naquela foto, daquele antes e depois, já na hora. E
E a gente vai explicar que tudo tem um planejamento, que é necessário sessões e que cada sessão tem um valor, claramente, né? E aí a pessoa ela já se assusta e ela já fala… Eu já cheguei até a perder uma cliente por conta disso, a pessoa falar… Ah, não, mas eu já fui num lugar que falou que uma sessão só de bioestimulador vai resolver o meu caso, com o rosto completamente flácido, com aquele nível hard, sabe? Aquela bolsinha. E eu falei, não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar a face por camadas. Pra cada camada a gente tem um tipo de tratamento. E expliquei, né? Eu gosto de explicar bem nas minhas avaliações. E ela falou, não, mas eu fui num outro lugar. Fazem essa comparação. Eu acho muito triste isso, mas, né? E a profissional me falou que uma sessão só já iria resolver. Aí eu falei… Comigo não vai ser assim, né? Então, a gente acaba meio que perdendo a pessoa, porque no outro lugar a sessão é mais barato, porque é uma só, e vai entregar o que prometeu, né? Quer dizer, não vai entregar nada, né? Mas eu acredito que a gente, na verdade, a gente perde esse paciente momentaneamente. É verdade. Porque quando ele vai no outro lugar, que geralmente são clínicas de franquias… É verdade. Que o profissional que trabalha ali dentro, infelizmente, ele é super cobrado por bater metas, né? Ele precisa vender para você a qualquer custo. Então, quando ela vai nesse tipo, né, de local onde se promete o que não é cumprido, ela sai frustrada. E ela vai buscar quem? A profissional que atua de maneira correta, né, que trouxe as informações. E eu sempre digo, né, para as minhas alunas, principalmente as alunas de mentoria, que uma consulta estética bem feita faz com que você mantenha a sua paciente com você. Porque na consulta estética, você vai explicar, né, isso que você trouxe, né, sobre o trabalho, camada por camada. O planejamento. Trazer exatamente a valorização do protocolo planejado, do gerenciamento. E ali, você passa tanta credibilidade e autoridade por demonstrar a sua verdadeira vontade em tratar aquele paciente. E o seu conhecimento, né? A pessoa vê que você conhece, você sabe o que você tá falando. Exatamente. E aquele paciente acaba ficando com você. Mas a profissional que não consegue transmitir essa autoridade pro paciente pode acabar perdendo. E claro que tem os pacientes que realmente só buscam por preço. E esse paciente, o do barato sai caro, né? É o paciente que vem frustrado. Eu recebo alguns também que chegam já com frustração. Então já chegam falando, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo em várias clínicas e eu nunca vi um resultado, não consigo ver resultado. Aí eu falo, peraí, mas o que você fez? Eu já fiz botox numa clínica, na outra clínica eu fiz… Quer dizer, não para num lugar, porque ainda não sentiu aquilo que você falou, que é a confiança no profissional, né? Então fica indo de clínica em clínica. E nenhuma clínica conseguiu ainda um profissional entregar um protocolo, né, um planejamento para aquele paciente. Então, realmente, a pessoa ela vai ficar frustrada, porque são procedimentos que não são baratos, né, e são procedimentos que tem que fazer pelo menos aí a cada 6 meses, 1 ano, tem que fazer sempre uma manutenção, e aí a pessoa ela vai ficar frustrada. E com essa frustração, gera o quê? A gente acaba perdendo também, infelizmente. Exatamente. A nossa área como um todo acaba perdendo, né? E a nossa área da saúde estética ela é muito mutável. Nós podemos perceber em pouco tempo o quão fluido são esses desejos do paciente. Então, a gente passou pela era da super harmonização. Verdade. E hoje, a gente está vivendo a era da estética regenerativa, por exemplo, né? É verdade. Então, quando a gente traz para o paciente, inclusive, essa diferença entre o gerenciamento, o tratar, a manutenção, né? Do que realmente tentar sanar todos os problemas do mundo com o preenchedor… a gente consegue passar essa autoridade a mais. Doutora, o que você acha que tem muitos profissionais, né, que estão oferecendo diretamente cirurgia plástica para o paciente? Isso está acontecendo muito. Gente… Às vezes nem indicação tem. Eu até fiz um story esses dias, me perguntando, né, pro público. Gente, que surto é esse da Você cirurgia falou que plástica? tem essa… Que surto é esse? E eu vou te contar, Pri, acredito que você tenha visto isso também. Eu fiquei assustada, um pouco assustada, com comentários em redes sociais, em posts de cirurgias plásticas, onde as pessoas estão associando cirurgias plásticas aos procedimentos que trazem maior naturalidade. E por que isso acontece? Eu me perguntei por que isso acontece. Acontece principalmente porque a gente passou
era do super preenchimento, onde realmente descaracterizou-se muitas pessoas, né? Sim. Eu nunca trabalhei com essa vertente, mas muitos profissionais trabalharam. E a gente sofreu uma queda de busca por harmonização facial por conta desses resultados exagerados. Né? E aí, quando as pessoas começaram a ver resultados de lifting facial em pacientes mais idosas, pacientes de pele madura, começaram a associar com naturalidade. Por quê? Porque não tinha aquela super transformação pensando em volume. Volume, é verdade. Mas olha só que engano, né? Porque os resultados de cirurgias plásticas, principalmente em pele madura, é só um estica. Exatamente. Não trata nada. É verdade, só corta a pele e puxa, né? A pele e ainda fica com cicatriz. A pele continua flácida, a pele continua com uma qualidade ruim. E aquela cirurgia, ela também vai ser perdida. Então, ela também tem um prazo. Porque a gente continua envelhecendo. Exatamente. Inclusive, eu tenho casos também de pacientes, que você também deve ter, né, doutora? De pacientes que falam, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso, né? Dependendo do grau de flacidez que a pessoa tá, enfim. E fica mais barato eu fazer uma cirurgia plástica. Quer dizer, pode até ser que fique mais barato fazer a cirurgia plástica, mas aquela pessoa, ela tem indicação para isso? Porque quando o paciente, ele chega até mim e eu vejo que ela tem indicação, primeira coisa que eu faço, indico para cirurgia plástica. Agora, quando a pessoa, ela não tem a indicação, não tem a necessidade de fazer a cirurgia plástica, e ela vem já com esse pensamento, mas é mais barato, né? Em custo-benefício fazer uma cirurgia plástica, quer dizer, ela acha que a cirurgia plástica vai resolver todos os problemas dela. E não vai. Por quê? Porque a pele dela, ela vai continuar envelhecendo. E ela vai ter, por mais que ela faça uma cirurgia plástica, um lift facial, ótimo, um ano e meio, ela já vai ter que começar a fazer bioestimulador de colágeno, ela já vai ter que fazer estética regenerativa. Então, assim, são várias coisas que não é fazer a cirurgia e ficar lá 10, 20 anos. Era justamente esse ponto que eu iria trazer, Pri. O que acontece? O paciente, ele precisa entender que existem as indicações para cirurgias plásticas, e mesmo as indicações para cirurgias plásticas, trabalhando a cirurgia com os procedimentos estéticos, os procedimentos de estética regenerativa, de redensificação dérmica com bioestimuladores, nós temos resultados mais duradouros, né? É verdade. E são mais satisfatórios, com mais naturalidade. Então, antes buscava-se, né, era o surto do preenchimento. Onde todo mundo queria super preencher. E aí ficava com o rosto inflado, né? Ainda flácido, mas inflado. E agora nós estamos vivendo esse surto da cirurgia plástica, onde o paciente se submete muitas vezes a procedimentos de altíssimo downtime, né? Que precisa de um repouso, que tem maiores efeitos adversos. Exatamente. E nós precisamos compreender que para cada caso existe um tratamento guiado, né? E esse surto, principalmente em pacientes jovens, eu tenho visto muito. Muito, né? Eu também. E eu vejo, doutora, os próprios profissionais induzindo, né? Porque é aquilo que a gente falou, né? A internet, aquela fantasia que a pessoa tem lá a todo tempo, ela tem vários tipos de informações. Ela tem informações de estética, ela tem informações de cirurgias plásticas, ela tem antes e depois o tempo inteiro. E a promessa, né, do médico, né? Do profissional que tá ali indicando aquilo, né? Inclusive, tem até um profissional que colocou na internet, na página dele, falando mal dos procedimentos. Eu vi jogando dinheiro fora, assim, bioestimulador, tá jogando fora o dinheiro, tá? Né, querendo induzir a pessoa que isso não é certo. Pra quê? Pra chamar a pessoa pra fazer cirurgia plástica, porque é cirurgião plástico, ele quer vender o produto dele. Mas tá aí a questão do charlatanismo, né? Porque a pessoa, ela quer só vender a cirurgia plástica, ela não tá vendo que aquele paciente, ele é indicado ou não. Não. É aquilo, é a linha tênue entre o marketing e a enganação, né? Eu não gosto dessa abordagem, né, de agressiva, né? Exatamente. A gente tá falando sobre cirurgia plástica justamente porque é algo que em muitos casos é desnecessário. Não é indicado, né? Não né? tem indicação, então não é como se a gente estivesse falando mal de um procedimento super usual, barato, acessível para todo mundo. A gente tá falando aqui sobre um procedimento de alto custo, um procedimento que gera riscos, né, à saúde. Pode ser que também não dê certo, porque às
vezes as pessoas elas falam, mas é mais fácil, mas quantas cirurgias não deram certo também? Eu já fiz várias cirurgias plásticas e eu tenho algumas também que realmente eu não gostei do resultado. E, enfim, a maioria das pessoas deve ter passado por isso, né? Então, assim, só o problema de intercorrências. Né? Outro ponto. A cirurgia plástica, ela é irreversível. Eu tenho visto muitos procedimentos de lip lift, que é aquele procedimento onde você aumenta o volume labial através de uma microcirurgia. Nossa, esse eu não vi ainda. Então, é realizada, né, são realizadas incisões na região nasal, aqui abaixo do nariz, né, e também aqui na região do lábio superior, trazendo o encurtamento, né, elevando a estrutura labial. Isso também é realizado no lábio inferior. Então, é uma microcirurgia realizada onde há o aumento do lábio. Só que, se você não gostar desse lábio, o que você vai fazer? É irreversível. Com os procedimentos minimamente invasivos, né, o preenchimento labial, você tem a opção de: eu não me adaptei, não ficou como eu esperava o meu lábio, eu quero remover. Pronto, a gente vem com a hialuronidase e tá tudo certo. Agora, em casos de microcirurgia, como lip lift, ou, por exemplo, vamos pegar um caso super recente, bombástico aí. A Anitta. Que ela fez, né? O que a Anitta fez? Então, diz as grandes mídias, né, que foram realizadas cirurgiões de lifting. Então, ela fez lifting facial, dá, inclusive, para perceber o lifting na região Fox Eyes. Temporal, para trazer, né, o Fox Eyes, e também, né, fala sobre esse mini lift labial. Então, se ela não gostou do resultado, lamento muito. E aí vai continuar envelhecendo. Nunca vai voltar ao que era antes. Consegue-se alguma alteração? Sim, consegue-se, mas não vai mais ser como antes. Diferente dos procedimentos que a gente faz, né? Que são 100% reversíveis. Exatamente. Né? E é muito importante ter essa ciência do que é reversível ou não. Porque muitos pacientes, eles chegam no consultório justamente por conta da pressão estética. Nem é porque ele não se gosta tanto. Muitas vezes é porque ele acredita que ele pode ficar melhor por conta dessa pressão toda na área da beleza. Que tá demais mesmo. E quando você realiza um procedimento e esse paciente se vê da outra forma, ele enxerga, né, às vezes, que ele se preferia antes. E vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer, né? Então, esses são os cuidados que precisam ser tomados. E cirurgias plásticas em pacientes jovens, eu vejo uma problemática muito grande. Eu acredito que todo paciente jovem, antes de se submeter a uma cirurgia, deveria passar por um tratamento psicológico. Um acompanhamento psicológico, né? Por que hoje em dia não se realiza cirurgia bariátrica, por exemplo, sem acompanhamento psicológico, né? Sim. A gente precisa desse cuidado. Então, quando a gente fala sobre um paciente jovem... Mesmo porque o pós também é muito complicado, né? Quando a gente fala sobre um paciente jovem, né? Eu tenho visto cada vez mais pacientes muito jovens buscando por cirurgia plástica. Não tem nenhuma maturidade ainda, né? Exatamente. Então... eu também penso assim. Eu vejo que tem muitos jovens e muitas pessoas, né? Claramente, que não têm indicação dessa cirurgia e muitos profissionais vendendo essa cirurgia, né? Então, essa prática aí que a gente tá falando. Claro, né? Que aqui a gente não é a dona da razão. Não. A gente tá expondo a nossa visão, né? É aquilo que você falou, né, Lara? São as modinhas. Cada hora uma coisa. Trend. Olha a trend do momento, gente. Que saudável. Cirurgia plástica. Maravilhoso. Não que eu não goste de uma cirurgia. Não tenho nada contra, mas existem casos que realmente não dá pra gente defender, né? Exatamente. Assim como também tem casos de pessoas que, né, como eu falei, aparecem pra gente, chegam pra gente com um nível que só a estética, né, que a gente faz não vai resolver. Aí sim, a gente pode encaminhar para um cirurgião plástico. Inclusive, eu tenho cirurgiões parceiros que eu indico quando há necessidade. Certo? Bom, o que você acha, doutora, da importância de evidências científicas e protocolos em relação a isso? Nesse mundo da internet, toda a importância do mundo. Por quê? O que mais tenho visto são novos protocolos,
né, com informações que eu realmente não sei de onde esses profissionais tiraram, prometendo… Sem evidência nenhuma, Nenhuma. E eu venho da área científica, né? Eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de cosméticos, trabalho também com validação de produtos e de equipamentos. Então, eu tô inserida nesse mundo da pesquisa. Então, eu sempre vou defender o embasamento. Porque, para que a gente consiga, né, ter no mercado todos os produtos que a gente tem, todos os preenchedores que vocês veem, todos os dispositivos, para que o profissional da estética tenha isso em mãos, as indústrias precisam de um trabalho muito forte na validação. É verdade. E aí aparece um profissional que quer inovar. E traz ali um mix de técnicas, um mix de produtos. Eu já vi muito isso com peelings. Sem embasamento nenhum. E vai realizando aí, usando os pacientes de cobaia, literalmente. Vê um resultado ou outro, mas não tem a certeza de que aquele resultado é um resultado saudável, é um resultado que não vai alterar em nada a saúde daquele paciente. Como vai ser a longo prazo esse resultado? Exatamente. E sabe o que é pior? Eu vejo muito isso agora com o uso de medicamentos, tá? Com os emagrecedores, por exemplo. Que a cada dia que a gente pisca, tem surgido aí novas notícias. E hoje a gente tem mais, né, acessibilidade ainda, porque surgiram as canetas emagrecedoras produzidas no Brasil, desenvolvidas e produzidas no Brasil. Isso é uma problemática gigantesca, porque qual vai ser o impacto nesse organismo a longo prazo? Eu sempre penso assim, e essa pele que tá sofrendo com essa perda de gordura? E a flacidez. Exatamente. Né? É complicado. E até essa toxina nova, depois até quero saber o que você acha dela, que diz que vai lançar agora no final do ano, para começo do ano que vem, que tem aí que promete aí uma durabilidade maior, com pouco embasamento científico. Então, esse pouco embasamento científico é o que deve acender o alerta para os profissionais, né? Porque nós temos aí diversas marcas de indústrias farmacêuticas renomadas, né? Que tem um estudo e tem uma usabilidade de anos no mercado. Sim. Então, se nós temos um embasamento mínimo para atuar, eu acredito que seja viável para que nós testemos em consultório. Mas nós precisamos pesquisar a fundo, né, essas origens de estudos científicos, porque se forem estudos científicos também, onde nós percebemos que tem ali uma ética duvidosa, que às vezes a própria indústria paga para que os profissionais pesquisadores realizem e tragam informações somente positivas, né? Então, o que eu digo é Nossa, eu nem sabia que tinha isso, tô descobrindo isso agora. Sim. O que pode acontecer, né? O que pode acontecer é que dentro do comitê de ética… Gente, eu nunca vi isso acontecer, mas pode acontecer. Você já tá com o pensamento lá na frente. Pode acontecer, né, de ter conflito de interesse. Né? Quem trabalha na área científica vê muitos estudos serem recusados por conta de conflitos de interesse. Certo. Então, se houver… né, algum estudo que seja publicado em uma plataforma não muito confiável, né, porque o que dá pra fazer também, não tô dizendo que esse caso da toxina, gente, a gente tá falando sobre estudo científico, tá? Em geral. Tem muito estudo científico fake, né, que a gente não sabia também. Que aí o profissional fala, né, que a técnica X tem um estudo científico, aí você vai ver, na verdade, um artigo publicado, mas sem o embasamento científico de fato. É publicado, mas numa revista, né, X, que não é relevante para a ciência. Então, não só falando sobre a toxina nova, né, que eu acredito que nós não tenhamos esse tipo de problema. Porque eu não acredito que indústrias farmacêuticas de grande porte vão realizar, né, esse erro grotesco. Sim, verdade. Né? Ainda mais por conta dos casos de muito botulismo, principalmente que tá acontecendo fora do Brasil, né? E agora começou também no Brasil. Exatamente. Então, assim, uma indústria farmacêutica de peso não vai errar no mínimo, né? Mas, pensando nesses estudos científicos, o profissional, ele precisa realmente buscar fontes confiáveis. Sim, né? sim. Então, todo medicamento que surge, que tem, inclusive, um registro aqui na nossa Anvisa, eles são rigorosamente
analisados, tá? Eu tenho aqui, gente, eu já trabalhei em vigilância sanitária e eu já trabalhei também na parte de registro de produtos cosméticos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que a Anvisa, ela faz um trabalho maravilhoso, tá? Nada passa despercebido pela Anvisa. Isso então, é ótimo. se a gente tem aí um novo produto, um novo medicamento sendo inserido no nosso mercado, acredito que seja, sim, confiável, tá? E doutora, falando em Anvisa, e esses produtos que não têm Anvisa? Foge, corre, vá pras colinas. Porque, como eu acabei de mencionar, a Anvisa faz um trabalho muito, muito, muito interessante, muito minucioso aqui no Brasil. É um órgão extremamente competente. E se o produto não tem Anvisa, é difícil. Duvidoso. Por quê? Mesmo que tenha registro em outros órgãos, você tá no Brasil, meu bem. Se acontecer qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de alteração aí na saúde do teu paciente, você não tem muito, né, para fazer. Porque se o seu produto... Não tem respaldo, né, na verdade, Se o produto não tem Anvisa, inclusive, você pode até responder por isso. É verdade. Tem muitos produtos, usando, né, doutora, hoje no mercado. Eu já vi até fio, viu? Fio de PDO. Fio de PDO. E assim, vejo muita coragem no profissional que usa, porque se der ruim, é verdade, não tem onde recorrer. Respaldo. E é crime, né? E é crime. Nós não podemos utilizar dentro do consultório nenhum tipo de produto que não seja registrado, né, no nosso país. Certo. Na verdade, o papel dos conselhos e da legislação também é muito importante em relação a isso, né? Sim. Inclusive, nós tivemos um trabalho aí muito significativo da legislação com visitas surpresas a clínicas. Isso é muito importante, né? E eu acho isso ótimo. Precisa mesmo. Então, nós vimos aí várias reportagens de locais trabalhando, né, sem seguir as normas. Eu vi também esse tempo atrás que acho que de 100 clínicas, acho que foram 3 só que tava tudo certo. Não sei se você chegou a ver isso. O que é muito preocupante, né? Porque Exatamente. o que acontece? Isso é sobre saúde pública. É verdade. É sobre saúde pública. Nós estamos falando sobre saúde estética. Então, no momento que você, profissional, decide trabalhar de qualquer jeito, sem seguir as normas, você tá cometendo um crime de saúde pública, né? É verdade. Eu vejo muita profissional que não tem o básico, a pasta da vigilância sanitária, que não tem nenhum registro do consultório, então como né? Consegue, né? É aí que a gente fala, e a fiscalização? Como é que controla essa fiscalização? Acho que teria que ter mais fiscalização no Mas Brasil. como que a fiscalização vai até um local que sequer tem um registro? É complicado, né? É mais mesmo por denúncias. Exatamente, né? Entendi. Porque a fiscalização, ela vai ter acesso a todos os CNPJs que estão registrados, inclusos, né? Mas quantas clínicas que nós temos, né, consultórios, que não tem nem o registro? E o paciente, ele consegue ver essa informação, né, doutora? Se a clínica tem registro ou não? Olha, consegue através do CNPJ, consegue ver se tem o CNPJ ativo. Porque se não tiver o CNPJ ativo, então se não tiver nenhum CNPJ, né, se não tiver um CNAE, não tiver uma razão social dessa empresa, não tiver empresa. Não, aí tá, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Igual quando você vai fazer alguma cirurgia, você vai lá pesquisar o registro do médico. Mesmo o profissional, profissional independente, né, os farmacêuticos, biomédicos, que trabalham com o registro, você, paciente, consegue consultar aquele registro. Então, você pode pegar o número, por exemplo, eu e a doutora Priscila, nós somos farmacêuticas. Você consegue pegar o nosso CRF e adicionar lá no site do Conselho Federal de Farmácia e visualizar. Primeiro, se nós somos farmacêuticas de verdade. Sim. E segundo, se nós somos habilitadas a trabalhar com saúde estética. É verdade. Porque se o profissional não for habilitado, você não enxerga ali a habilitação dele. Se, por exemplo, eu for só farmacêutica, eu não posso simplesmente trabalhar com saúde estética. Sim, exatamente. Tem muito estudo, né? Exatamente. Além da pós, a gente tem vários cursos também, né, doutora, que a gente faz aí pra se habilitar. Sim. E é aquilo que a gente tava falando também no início, né? Então, tem profissionais que estão começando e querem
uma coisa muito rápida e acabam não fazendo, né? Não passando por todos os processos. E o que eu falo sempre, eu acho que passar por todos os processos desde o início é importante, né? Não é chegar e achando que vai ganhar rios de dinheiro, né? Fazendo promessas aí milagrosas, né? Achando que vai resolver todos os problemas do paciente apenas com uma sessão. Enfim, eu acho que tudo isso deve ser informado até na pós-graduação. Nossa, muito bem colocado, Pri. Porque o que acontece? Mesmo na pós-graduação, nós não temos... Olha, eu tô dizendo por mim, tá? Eu não me vi pronta para atender assim Nem que eu eu me formei na pós-graduação. E a maioria dos meus alunos, acredito que os seus também, falam a mesma coisa. Porque não tem como, é um curto período de tempo, onde, na verdade, é apresentado ao profissional, né, os procedimentos, as tecnologias que ele pode trabalhar. O que eu sempre digo para todos os novos profissionais da saúde estética é que, além da pós-graduação, que simplesmente te habilita, você precisa buscar cursos de capacitação. E esses cursos de capacitação precisam ser realmente cursos com um embasamento, né? Com profissionais que você conhece, confia, com escolas que têm peso, né? Então, o que eu vejo muito é o profissional buscando pelo curso, a mentoria barata também. É verdade. Cuidado, que seu mentor pode nem entender de anatomia, pode nem entender de fisiologia. Eu não sei se se já aconteceu isso com você, mas eu já peguei alunos falando coisas atrocidades, assim. Exatamente, que ensinaram coisas que eu fiquei assim, oi, da onde veio? Que isso? O professor falou isso? Falou, só que ele não deixou filmar. Quer dizer, então tem alguma coisa errada. Ensinou completamente errado. Eu recebo alunos hoje lá no meu instituto que já passou pelo 3º ou 4º curso de Botox e não aprendeu nada. Ou assim, com um aprendizado completamente assim, que você fala, meu Deus, da onde você tirou isso, essa informação? E foi um profissional que ensinou. Porque ensinou a injetar. Não ensinou a tratar, não ensinou sobre o básico, né? A funcionalidade da toxina. A primeira coisa que um profissional precisa compreender para trabalhar com toxina botulínica é de anatomia. A segunda é de farmacologia. É verdade. Porque é um medicamento que você está inserindo via intramuscular naquele paciente, que tem um efeito localizado, né? E compreender minuciosamente sobre esses quesitos, esses conceitos, vai fazer com que você leve um trabalho de excelência. Na verdade, estão entregando a receita de bolo. Receita de bolo. Né? Você vai fazer um pontinho aqui, mas ensinar sobre musculatura, sobre músculos levantadores, músculos depressores. Qual é a diferença de você fazer uma aplicação de toxina botulínica nesses músculos? Ninguém sabe. E se tiver um desvio anatômico, então acabou. Acabou, exatamente. Acabou, né? Olha, é complicado, né, doutora? Mas assim, o que, assim, entrando nessa parte do marketing enganoso ainda nas redes sociais, esse perigo, né, da estética como milagre, você acredita então que essa banalização de alguns procedimentos fez crescer a prática dessas falsas promessas hoje nas redes sociais? Olha, eu acredito que muitos procedimentos se tornaram commodities. Então, por exemplo, Skin Booster é commodity. Toxina botulínica, um procedimento que é visto como procedimento de alto custo, né? Por mais que não seja tão rentável para nós, diga-se de passagem. Mas é visto como um procedimento de alto custo, eles se tornaram commodities. Então, quando você tem um acesso facilitado aos procedimentos, unindo a um marketing tendencioso do tipo, elimine suas rugas com toxina botulínica. Elimine. Quais rugas? Elimine pra sempre, não tem como, né? Exatamente, é verdade. Elimine suas manchas com esse super peeling. Verdade. O paciente vai buscar, né? E a gente encontra muito paciente extremamente frustrado. Porque ele vai buscar e ele quer que entregue. Ele quer que elimina. Exatamente. Né? É a promessa falsa. Inclusive, eu sou muito fã do paciente que depois de ser enganado, processe a clínica ou o profissional que fez esse tipo de abordagem. Propaganda enganosa. Porque é um crime. É um crime, né? É verdade. Porque a pessoa, ela é leiga. Ela é leiga. Como tem muitas informações na internet, tem pessoas também que não sabem nenhum tipo de informação. Fica a dica também pro profissional que vai divulgar em rede social. Porque você, profissional, muitas vezes pode estar postando aí na rede social de uma maneira até ingênua. É verdade. Né? Elimine as manchas, elimine gordura. Você já ouviu falar, doutora,
no Botox Day, muita gente faz, principalmente Sim. quem tá começando. Eu sempre falo isso pras minhas alunas. Quando você for fazer, né, claro, você quer fazer uma agenda, né, de toxina e você quer colocar várias pessoas no mesmo dia. Legal fazer, ainda mais que pra quem tá começando. Eu hoje já não faço mais, mas pra quem tá começando, é legal. É uma forma de você montar uma agenda, né, e ganhar um dinheirinho a extra no dia. Mas eu falo, nunca faça um Botox Day usando Dispor. Por quê? Botox é marca. Exatamente. Então, se você coloca lá, olha como pesa. Botox Day, valor, ou não colocar valor, enfim, você chamar a pessoa por esse atrativo e a pessoa chegar até você e você não usar Botox, você usar qualquer outro tipo de marca, isso também gera processo. Inclusive, a própria Botox, marca Botox, pode te levar a um processo. Exatamente. Né? Porque você não pode usar indevidamente o nome de uma marca se você não tá usando. Então, Exatamente. mudar também esse vocabulário, né? No lugar de falar, faça Botox, realize toxina botulínica, né? Sim. Então, ou amenize as rugas, né? Trabalhar na dor. Isso é fato. O paciente, ele não entende linguagem técnica. Então, quanto mais a gente trouxer essa linguagem acessível ao paciente, que faça com que ele entenda o que você está entregando, melhor. Sim, né? sim. Então, quando a gente fala em Botox, o paciente entende melhor, né? Quando a gente fala em toxina botulínica, muito paciente não sabe. Mas o paciente entende melhor, mais ou menos, porque muita gente confunde Botox com preenchimento até hoje. Tem paciente que fala que é na boca. Ai, socorro. Então, assim, o paciente, ele não sabe. Não ache que o seu paciente sabe. E paciente, não ache que você sabe também, porque você não sabe. Então, o profissional, ele precisa estar atento à linguagem e o paciente também precisa ouvir mais o profissional. E aqueles pacientes que chegam já com tudo pronto que ele vai fazer Quero também. Botox na boca. Isso, exatamente. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas não pra encher a boca. Né? Nem pra aquele. Não pra esse intuito de volumizar, né? Volumizar, exatamente. Então, talvez também essa linguagem que algumas pessoas usam acabam meio que enganando o paciente, né? Então, por mais que a gente use uma linguagem, tenha que usar essa linguagem, né, mais informal, tem que ser uma linguagem que você esteja transmitindo uma informação correta ali, né? Pra não confundir a pessoa. Vamos falar agora, doutora, vamos fazer uma rodadinha curta aí pra gente dinamizar um pouquinho essa conversa. Vamos, que nem tá dinâmica, né? Não, imagina! Doutora, qual é a promessa mais absurda que você já ouviu na estética? Ouviu em algum lugar? Olha, são tantas. Mas qual que você acha, assim, que é a mais... A que mais me dói a alma... Eu acredito que seja... Olha, são tantas. Porque eu tenho pavor de ver. Remova rugas, remova manchas, perca X quilos. Então, assim... Mas eu acredito que a pior... seja a promessa de rejuvenescimento rápido, né? Com uma única sessão. É verdade. Essa, pra mim, eu acho que é a pior, porque é impossível. É verdade. Porque isso faz com que aquela paciente de pele madura, que levou 60 anos pra chegar naquele nível de flacidez, acredite que com uma sessão ela vai estar ali com o rosto 20 anos mais jovem. Exatamente, a pessoa ela ficou lá 60 anos envelhecendo, nunca fez nada, nunca usou um protetor solar e acha que vai lá e uma sessão vai resolver tudo. E, né, a gente sabe que não vai resolver. E existe essa promessa. Existe essa promessa. Nossa. Eu acho que é a pior. Provavelmente. E assim, gente, vou falar, as pessoas são leigas, né? Por mais que seja uma coisa óbvia, que você fale, não, poxa, é verdade, né? Eu nunca usei um creme, nunca usei um protetor solar, envelheci 60 anos, né? Um exemplo. E será que vai fazer, né? Uma coisa meio óbvia. Mas as pessoas, elas são leigas e elas acreditam no que elas estão vendo ali, né? O que a gente tá falando, não pode também acreditar em tudo que você vê na internet. Ai, pelo amor de Deus. Mas elas, ainda mais pessoas 60 a mais, ainda mais senhoras, elas não entendem. Né? Então, assim, é muito fácil das pessoas quererem enganar esse público, né? Que é um público mais manipulável, infelizmente. Infelizmente, eu vejo uma alta taxa de público manipulável. E isso é muito triste, porque é justamente esse público manipulável, né, que acaba caindo nessas garras dos profissionais que fazem o trabalho errado e que suja, né?
a nossa imagem, área. exatamente. Acaba Então, queimando o nosso trabalho, sujando as pessoas ficam com medo, ou vêm de outros lugares. Eu recebo muita gente que chega em mim pela primeira vez ali pra uma avaliação e fala, já fiz, não vi nem resultado nenhum. Por isso que eu sou fã de momentos como esse, onde a gente leva informação tanto para os profissionais quanto para os pacientes, de maneira gratuita, acessível, porque hoje todo mundo tem pelo menos um celular com uma 3G funcionando para poder assistir. Todo mundo tá scrollando ali o Instagram, né? Onde a gente pode inserir essas informações também. Então, profissional, é para você, tá? Se você tem uma oportunidade de usar a sua rede social para levar informação, use. E faça isso no seu consultório, faça isso dentro da sua casa, com a sua família. Verdade. Faça isso por onde você andar, porque quanto mais nós disseminarmos a verdade, as mentiras vão sendo diluídas. É verdade, né? Com certeza. E se você pudesse dar um conselho para um paciente desconfiar aí do charlatanismo, qual seria? Tudo que parece rápido e milagroso demais é mentira, paciente. É, exatamente. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Todo mundo conhece essa. Olha, infelizmente, vou te trazer aqui, paciente, olha aqui pra mim. Nós trabalhamos com gerenciamento. Nós trabalhamos com protocolos estéticos. A sua pele tá envelhecida? Pensa, quanto tempo ela levou para chegar nesse estágio que ela tá? Você realmente acredita em um procedimento que, em uma sessão de 15 minutos a 1 hora, vai devolver toda a jovialidade que você perdeu nesse tempo todo? Exatamente, fica a dica da doutora Lara. E é uma super dica e gratuita, tá? Isso é ótimo. Doutora, um mito da estética que precisa cair por terra já. Ai, são tantos também, porque são muitos, é uma área tão rica em procedimentos, em oportunidades, em possibilidades, que os mitos, né, surgem aos montes. São mais mitos do que verdades. Exatamente. Então, assim, o maior mito, eu vou usar desse nosso momento, dessa nossa conversa, o maior mito é que em uma sessão você consegue devolver a jovialidade para uma pele madura. É verdade, com certeza. Usando esse contexto para escolher o maior mito dentro desse contexto, acredito que seja isso. E vamos bater na mesma tecla para as pessoas se conscientizarem disso que a gente tá falando e conseguirem lá fazer ali um planejamento, um tratamento ali nas clínicas. Outro mito que eu vou inserir aqui pra gente aproveitar da conversa, que só cirurgia plástica resolve. Esse mito também, olha, esse engana. Essa engana. Se for uma paciente também 60 a mais, né? Uma paciente mais velha, mais flácida. Com certeza não. Com certeza. Você acha que algumas clínicas, doutora, vendem sonhos para ganhar o paciente? Elas vendem esses sonhos, mesmo sabendo, às vezes a pessoa, o profissional, ele sabe que não vai conseguir entregar, né? Como você acabou de falar, esse mito grande. Então, às vezes a profissional, ela sabe, mas ela vende porque, como você falou, para bater meta, né? Ou para conquistar, às vezes tá parado o movimento. Não, eu preciso vender. Infelizmente, ainda existe, né? E existe aos montes. É o caso do marketing mal realizado, né? O marketing tendencioso. Então, a gente vê como em todas as áreas, né? Em muitas áreas de atuação, a gente vê essa venda de sonhos. Então, eu acredito que aconteça, sim. E fico muito triste. Porque prejudica, dinheiro, né? Acima da autoestima, acima da felicidade. Porque nós, profissionais, eu acredito que eu vejo isso em você também. Nós temos a vontade de entregar para aquela pessoa algo que edifique a vida dela e edifique a nossa. Mude a vida dela, exatamente. É tão gratificante. Exatamente. Cada paciente que me traz um feedback de, nossa, doutora, muito obrigada, realmente ficou natural mesmo, do jeito que você contou, do jeito que eu queria. Sabe, isso aquece o coração da gente. Aquece o coração da gente. E eu não entendo como que conseguem manter, né, esse tipo de marketing, sendo que tem feedbacks negativos. Exatamente. E hoje, querendo ou não, né, por mais que a gente tenha aí um mundo, né, que vive mais em redes sociais, online, o boca a boca
pra mim, pelo menos, ainda tá no principal. topo. Eu digo que é o principal. Exatamente. Nem o marketing é maior do que o que a sua paciente faz por você. Exatamente. E é gratuito. E é gratuito. Né? E é tão gostoso. Eu É também. demais. Eu gosto muito. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu acredito que você também goste muito. Eu acho que é muito importante a gente ter esse amor pelo que a gente faz, porque a gente entrega, né? Sim. O amor. E a busca, assim, por seguidores, doutora. Seguidores e likes. Né? Então, essa busca que muitos profissionais acabam perdendo a noção, o limite entre a ciência e o marketing. Eu vou usar uma frase que eu uso nas minhas mentorias. E eu geralmente posto. Que seguidor não paga boleto. Não paga. Então, assim, profissional, pra que você quer tantos seguidores nas suas redes sociais com conteúdo que não diz sobre o que você é, sobre os valores da sua clínica, né? Exatamente. Eu acredito, eu sempre digo isso, as redes sociais devem ser um espelho do que a nossa clínica é. Então, quando o paciente entra, ele precisa enxergar a sua clínica e enxergar você como profissional. Tudo que você posta ali é para gerar like, que não condiz com essa realidade, tá te sabotando na verdade. É verdade, a pessoa se sabota automaticamente, né, doutora? É. Infelizmente. É porque hoje, infelizmente, as pessoas, elas também vão muito por números, né? Então, muitos seguidores. Ai, porque tem X seguidores. Então, quer dizer, às vezes a pessoa, ela tem milhões de seguidores e não é uma pessoa tão boa assim, né? Então, às vezes acaba deixando a expectativa da paciente lá em cima. E quando a paciente conhece, vê que não é toda aquela realidade. E às vezes a pessoa, o profissional nem tem tantos números e é um maravilhoso profissional. Excelente profissional. Por isso que eu digo, paciente, busque sempre referências fora das redes sociais. Conheça o profissional. Sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo, antes de realizar um exame médico, né? Tratar uma doença, busca a opinião de vários médicos. Verdade. Por que você, antes de realizar um procedimento estético, você não faz essa curadoria toda? Você não passa por vários profissionais, você não conhece, né, esses profissionais. Você não escuta. Né? Eu acho que essa escuta, porque tem gente que não quer passar por avaliação. Não, achou um Botox por 599 que tem ali água e sei lá o quê. Sei lá o quê. Água Se for só água, né, doutora, tá ótimo. Agora o problema é ser toxina falsa. Aquilo que a gente falou a longo prazo. Né? Aí o paciente procura por preço e não por qualidade. E aí cai nas garras. Exatamente. Né? Infelizmente, tá acontecendo muito. As pessoas, elas buscam muito o preço, né? Muito. E o preço, às vezes, nem é saúde, gente. Barato sai caro. O barato sai caro. Essa frase é muito verdadeira. Falando nisso, você já presenciou um paciente chegar com sequelas de um procedimento mal feito por alguém sem informação? Ou por alguém que tá iniciando? Ou até por uma pessoa que já tá lá em cima? Já peguei paciente com a pele completamente queimada após laser mal indicado. Paciente com hiperpigmentação pós-inflamatória, onde não foi realizado o pós que deveria ter sido feito. Paciente com pele acneica que teve a pele piorada depois de abordagens errôneas no tratamento dessa acne. Então, sim, infelizmente. Indicações erradas, sim, né? Já tive vários pacientes. E aí você chegou numa conversa ali, numa consulta ali, explicar pra pessoa e tentar reverter a situação. Com certeza. E pro profissional que recebe esse tipo de paciente, é muito importante que você seja ético também. Não fique batendo na tecla sobre o erro do outro profissional. O que eu sempre realizo é trazer a solução para aquele paciente. Porque a autoestima dele já vai estar lá embaixo. Exatamente. Né? E se você ficar, né, aguçando esse erro do profissional, não vai trazer a solução. Então, hoje, né, o que eu vejo é que nós precisamos sentar com o paciente, visualizar o caso e trazer o tratamento, sem ficar remoendo, ai, nossa, porque o profissional, isso tá errado, viu? Porque ele deveria ter feito assim, assim, assim. O paciente nem sabe o que é. É verdade. Então, foque em resolver e menos em fazer picuinha. É verdade, é verdade. Eu acho que a ética é muito importante. Estamos finalizando aí nossa conversa. Nossa, a gente tem muito assunto pra falar aqui, gente. Tem muito assunto, mas a gente não tem muito tempo. E falando nessa questão ética, né, de prometer aí uma harmonização igual das celebridades. O que você acha para pacientes comuns? Ai, gente, vamos lá. Ninguém é igual a ninguém.
Já recebi também paciente com foto de pessoas e querendo, eu quero essa boca. E você olha a boca e fala, mas como? Não tem como. E celebridades, né? Falando em celebridades, vamos pegar uma Paola Oliveira maravilhosa, né? Você acha que ela começou agora? Ela vem fazendo a estética preventiva desde lá de trás, sim, né? Então, assim, não é, eu quero ficar igual ela e pá, pum, uma coisa rápida, sim. né? Então, assim, mais um motivo para educarmos os nossos pacientes. Primeiro, trazer essa questão da individualidade, né? Tem um profissional que trabalha com procedimentos, né, com resultados mais transformadores, por assim dizer. Eu sou a profissional que trabalha mais com gerenciamento, com resultados mais naturalizados, né? Então, automaticamente, se um paciente chega até mim pedindo uma transformação, eu vou passar ele para outro profissional. Porque não é o seu nicho, não é o seu trabalho. Né? Não é um trabalho que eu gostaria, né, que fosse assimilado ao meu nome. Mas eu acredito que o profissional que trabalha com as transformações, ele precisa tomar esse cuidado, principalmente com as questões psicológicas, né? Dismorfia. Então, paciente que é doente, ele tem uma alteração psicológica, né? Isso também é muito importante a gente falar, porque às vezes o paciente, ele junta aquele dinheiro, né, pra fazer uma harmonização, vamos falar assim, de 10, 15 ml, né? E o profissional não deixa ele ciente que ele vai precisar fazer uma manutenção. E aí, quando tiver chegando próximo à manutenção, esse paciente, ele não tem mais esse dinheiro pra investir, como é que fica o psicológico dele em relação a isso? Né? Exatamente. Olha o impacto social. A mesma mão que é estendida para trazer autoestima, trazer saúde social para aquele paciente, é a mão que pode destruir também. Exatamente, então, porque a gente mexe, né, com a autoestima. Por isso que não pode prometer que o preenchimento vai durar 2 anos, 3 anos, 1 ano, nem Exatamente, Na verdade, preenchimento não se traz durabilidade, né? É verdade, verdade. O seu estilo de vida, tudo influencia. Impacta. Exatamente. Então isso é legal a gente também falar na consulta, né? Por isso que eu falo, a consulta estética é muito importante. Né? Não queiram pular essa etapa. Eu quero ir aí já pra fazer. Não. Passe por uma consulta estética, né? Às vezes a gente faz uma propaganda na rede social, tudo. Aí a pessoa quer agendar. Mas eu sempre faço isso. Passa comigo primeiro. Às vezes isso não é indicado pra você, mas eu posso te indicar o melhor tratamento pra sua necessidade. Isso é importante. Não, é fundamental. É fundamental. Profissional que realiza procedimento estético sem realizar consulta, pra mim não é profissional da saúde estética, tá? Exatamente. Só quer dinheiro, só quer girar, né? Aquilo que você falou, né? Um próximo, né? Atender rápido e fazer esse giro. Doutora, deixa uma mensagem final aí pros seus alunos, pros seguidores, pras pessoas que estão assistindo, te conhecendo um pouquinho mais aqui hoje. Tá. Bom, gente, eu acredito que a mensagem que eu tenho para passar aqui vale tanto pro profissional quanto pro paciente. A saúde estética, ela não é mais vista como superficialidade, e isso é muito maravilhoso. Porque a saúde estética em si, ela traz autoestima, ela traz saúde social, ela traz, né, a autoridade que as pessoas muitas vezes buscam, até mesmo para trabalhar, para o mercado de trabalho. Exatamente, faz toda a diferença. Então, nós precisamos cada vez mais entender como a saúde estética funciona para inserir ela nas nossas vidas, seja como profissional, seja como paciente. Exatamente. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui comigo. Adorei esse bate-papo com você. Vou te chamar outras vezes pra você vir aqui. Eu venho. Pra gente falar de outros assuntos. E você, se você gostou desse episódio, dá um like aqui. E também pode colocar aqui na legenda qual é o assunto que você quer ouvir no nosso próximo episódio. Um beijo, até mais. Até mais. Thank you.